Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa série semanal da LM Alta Performance Lapidando Mentes para o Sucesso. Como sempre, estamos aqui com a doutora Luciana, que é a fundadora da LM Alta Performance Lapidando Mentes. Mas hoje, como nós falamos semana passada, temos uma surpresa para vocês. Doutora, eu apresento a surpresa ou a senhora fala sobre a surpresa? Eu sou JM, mais uma vez aqui com vocês. E doutora Luciana, cumprimente nossos convidados. Olá, JM. É um prazer, convidados, estar aqui com vocês em mais uma série LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. E hoje eu vou contar a surpresa que nós trouxemos no nosso podcast, doutora Juliana. A doutora Juliana faz parte da equipe LM Alta Performance e ela trabalha com a psicologia esportiva. Então, ela atende atletas da natação, do tênis, do hipismo, do voleibol. Enfim, é um prazer, doutora Juliana, você estar aqui conosco. Olá, estou muito feliz em estar aqui pelo convite também. Muito obrigada. Doutora Juliana, por favor, se apresente para os nossos convidados. Fale um pouquinho de você. Ok, eu sou a doutora Juliana. Hoje eu tenho a especialização em atendimento na parte da psicologia esportiva, com as modalidades como a doutora Luciana mencionou aqui. A gente está tendo uma grande evolução, uma grande visibilidade também. E é isso. É um prazer ter você aqui, doutora Juliana, compartilhando dos seus conhecimentos, das situações que a gente vive na área esportiva. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, JB, você viu que a doutora Juliana cortou a nossa surpresa, né? Já foi falando que é do esporte. Então, já que ela falou, então hoje a psicologia da LM Alta Performance Lapidando Mentes para o Sucesso vai falar sobre a psicologia do esporte. Falando em psicologia do esporte, doutora, antes de começarmos, nós temos que responder aqui nossos ouvintes aqui. Teve um ouvinte aqui que ficou curioso, ele não entendeu muito bem sobre a música que eu cantei semana passada e o que é burnout. Só antes de começarmos na psicologia do esporte, que a doutora Juliana, até ela entendendo, só pode explicar brevemente para os nossos ouvintes o que é essa tal de burnout. Pessoal, como nós conversamos bastante sobre esse assunto na semana passada no nosso podcast LM Alta Performance Lapidando Mentes para o Sucesso, o burnout é o último estágio do estresse. Então, a gente primeiro passa pela fase de alarme, depois a gente vem à fase de resistência, a quase depressão, e aí sim a gente vem com o burnout. Então, o burnout, ele traz diversos sintomas. É quando aquele organismo, ele já tentou se adaptar pelas situações de estresse, já deu vários sinais em que esse corpo e a mente somatizam esses sinais, e aí finalmente chega a última fase, que é o burnout, que pode realmente ocasionar aí a depressão. Então, isso é o burnout, de uma forma simples, resumida, para vocês, ouvintes, entenderem um pouquinho o que significa essa nomenclatura que as pessoas tanto falam. Muito bom. Olha, quantas outras perguntas que vocês fizeram aqui lá no nosso canal. Aproveitando para agradecer a todos aqueles que se inscreveram e deixaram perguntas lá para que nós possamos responder aqui ao vivo. Algumas nós não vamos responder porque não adianta fazer, não dá, o Dr. Diego não veio, mas ele vai voltar aqui para responder sobre essa tal pensão para os animais. Calma que ele vai voltar. Fiquem tranquilos aqui. Aliás, isso aqui é um programa de psicologia, então nós temos que ficar relaxados. Então, dando continuidade aqui às nossas séries, hoje nós vamos falar psicologia do esporte. Então, vamos lá. Doutora Juliana, que é especialista, a doutora Luciana, que é especialista. Qual das duas começa a falar sobre o que é a tal psicologia do esporte? Eu posso começar a falar e aí a doutora Juliana, nós vamos batendo um papo aqui, doutora Juliana. Fica à vontade. Troca umas ideias. Pessoal, vamos falar um pouquinho o que é essa psicologia do esporte, né? Então, a psicologia do esporte, a gente estuda os fenômenos esportivos. Então, dentro desses fenômenos esportivos, acaba acontecendo ali
questões psicológicas. Vamos falar especificamente mais de atletas. Quando eu falo de atletas, podem ser atletas amadores, atletas profissionais. A gente também trabalha com esportistas de qualquer modalidade esportiva, como nós colocamos, mas a gente trabalha esses fenômenos psicológicos que acontecem no mundo esportivo. Então, é um trabalho que é realizado junto aos treinadores e com os atletas. A gente chama de atletas, mas não necessariamente que eles sejam profissionais, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, autoconfiança, concentração, enfim, todas essas variáveis psicológicas que envolvem também o esporte, a psicologia do esporte trabalha com essas questões. Doutora Juliana, você gostaria de colocar um pouquinho como é que você vê o seu trabalho aí na psicologia do esporte, como é que você sente essa questão desses fenômenos psicológicos, dessas variáveis psicológicas que atuam no esporte? Fique à vontade. É engraçado que essa questão do fenômeno psicológico vem muito na questão do autoconhecimento. Muitos dos atletas não sabem que eles também são pessoas. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, não necessariamente tem a ver só com aqueles sintomas que a gente conhece, que tem muito disponível nas redes sociais, mas são como consequências que acontecem mesmo lá no ato da competição e assim vai acontecendo. Então, a gente faz aí um trabalho de preparação, um preparo de educação daquilo como que acontece tudo aquilo, testes psicológicos específicos para os atletas, onde a gente consegue ali dominar o controle do que exatamente pode estar atrapalhando a sua performance como um atleta que tende a ter um sucesso com a gente. Isso que a doutora Juliana está colocando, que eu vejo que é bem importante. Os atletas, eles levam para o esporte aquilo que eles são na vida. Então, eles vão levar para a quadra, eles vão levar para as pistas, eles vão levar para a modalidade que eles praticam aquilo que eles são na vida pessoal. E a doutora Juliana acaba trabalhando bastante essa questão com os atletas. Exatamente, é uma divisão nas sessões que nós fazemos, tanto que uma vez por mês eu estou presente em todos os treinos, então, que seja na natação, no hipismo, inclusive eu também faço a prática desse esporte, né? O esporte, assim, apaixonante. E dessa forma a gente consegue ficar mais próximo do atleta. Nós, quando estamos em competição, não estamos apenas analisando ali a parte de como que ele está montando, mas sim a feição, como eles estão agindo com as mãos, respiração. Até brinco às vezes com uma das atletas minhas. Respira! Então, vamos lá, vamos ver se o nosso público aí está entendendo tudo isso. Vamos colocar aqui os pretos dos brancos, os brancos dos pretos, os pingos nos is. Então é uma modalidade diferente. Então quer dizer que a LM Auto Performance, que é uma empresa de psicologia, depois a doutora Luciana vai dar mais uma explicadinha, porque a doutora Juliana ela faz parte da equipe, né? Exatamente. Da empresa. Agora, então quer dizer, a psicologia do esporte, vocês trabalham fora do consultório, dentro do consultório, como que seria isso? E quando que o atleta que está começando, ou que mesmo já está aí, ele sente a necessidade de ter um psicólogo? Como que é feito essa abordagem? Como o nosso público vai chegar assim, olha, eu sou um esportista e eu preciso de um psicólogo. Quando ele sente que tem que ter um psicólogo, quais fatores e como eles procuram vocês, etc. Como é a abordagem? Esse negócio de fora do consultório, dentro do consultório, a senhora falou aqui pra gente que, nossa, eu vou nas competições. Exatamente, esse é um dos diferenciais da nossa equipe, do nosso trabalho. Então, não existe um molde. Então, nós atendemos num consultório, não. Já queremos que o atleta fique muito tranquilo para apresentar aquilo que ele está sentindo diante do que ele está aí planejando para o futuro dele. Então, os atendimentos podem acontecer online, pode acontecer, às vezes, no parque, como muitas das vezes já aconteceu. Pode acontecer no próprio treino. Então, às vezes, eu vou assistir o treino e fico lá, depois eu faço a sessão. A gente faz um mix. Então, às vezes, tem momentos que assistimos filmes, assistimos as filmagens dos próprios atletas ali na competição. Então, não é algo padrão, como a psicologia já vem mudando há muito
muito tempo. Não é fixado apenas em consultórios, numa sala fechada, pintada de parede de cinza. Então, e essa abordagem, doutora Luciana? Como que o atleta ele se sente necessidade de procurar um psicólogo do esporte para cuidar? Porque normalmente quando a gente fala em psicólogo, a gente fala psicólogo é aquele do consultório, aquele do divã, aquele que fica ali sentadinho, dormindo, acordando, mas do esporte é diferente. Então, qual é a abordagem? Quando o atleta ele realmente ele sente necessidade de buscar assim a ele em alta performance, né, já que uma das modalidades é atender o atleta, né, que é a psicologia esportiva. Geralmente são os próprios treinadores que nos indicam, ou também os próprios pais de atletas, ou os próprios atletas que nos procuram. Quando que surge essa necessidade? Quando eles percebem que a ansiedade, que os fenômenos psicológicos que ele está vivenciando no esporte, ele não consegue dar conta daquela situação. Ou ele quer uma melhora na performance dele. Então, como é que esse atleta vê essa questão toda? Quando a gente fala no esporte, a gente envolve, como eu coloquei, ansiedade, concentração, autoconfiança, treinamento mental, que nós trabalhamos com treinamento mental. Então, se ele quer uma melhora dessa performance, ele precisa ter um psicólogo do esporte. O que acontece? O atleta ele pode ser muito bom tecnicamente. No entanto, esse muito bom tecnicamente chega no momento da competição, nos próprios treinos, quando ele não tem essa preparação mental, o técnico dele, a parte técnica dele, vai por água abaixo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta, a baixa autoconfiança, a concentração. E outra coisa, as pessoas entendem muitas vezes que a psicologia do esporte é só para resolver problemas. E não é. A psicologia do esporte é para quem quer evoluir, é para quem quer crescer, é para quem quer melhorar essa performance. Então, a partir do momento que o atleta, que o treinador toma consciência e que ele percebe que é um trabalho que vem para agregar, que vem para capacitá-lo ainda mais, ele vê o quanto é importante a psicologia do esporte. Exatamente. Eu ainda acrescento, doutora Luciana, que muitos atletas, depois que começaram a fazer todo esse trabalho conosco, nesse conjunto, eles conheceram o limitador deles. Porque eles não conheciam, de fato, o sentimento que eles ali sentiam na competição. Então, muitas das vezes o técnico fala, você já chegou no seu limite? E eles acham que o limite é o extremo, passar mal, se sentir mal, mas não é exatamente isso. É você sair, por exemplo, de uma pista de hipismo, saber que você pode ter cometido uma falta, mas a sua pista foi muito bonita. Sair da natação, lá da piscina, e ver que o seu tempo de 1 segundo baixou. Então, eles entendem que o limitador, para eles, é a recompensa do que eles fizeram para chegar ali. Então, através do conhecimento aí das emoções, que é feito todo esse trabalho, a gente está tendo essa evolução significativa para o atleta de alta performance. E isso que a doutora Juliana está colocando é muito importante, porque é um trabalho que é realizado junto aos treinadores. Então, ele não acontece só de uma forma sozinha, não é, doutora Juliana? É impossível. É impossível. A gente precisa dos treinadores. Ele acontece em conjunto aos treinadores. E quando são crianças e adolescentes... Precisamos dos pais também. E, além disso, eu tenho crianças que trabalham comigo, também tenho contato com a escola. Então, é um conjunto realmente que precisa ser muito bem feito para a gente ter um resultado significativo. Porque todos precisam seguir nessa mesma linha. A mesma conversa tem que ter. Esse alinhamento. Exatamente. O alinhamento tem que ser... É uma engrenagem, né? De um relógio. Tem que funcionar todos iguais. Com os pais, com os treinadores. Exatamente. A gente sabe, não é, doutora Juliana, Sim. que fazer esse alinhamento todo... É bem complicado. É bem complicado, não é muito fácil. É uma Sim. tarefa árdua. Tem muitas das vezes, realmente, às vezes o acompanhamento tem que ser por um áudio bem breve no WhatsApp com os pais, de 15 minutos, que é o tempo que talvez eles tenham, porque são pessoas muito ocupadas e querem o melhor para os seus filhos. Então, é o tempo que eu utilizo ali para ter uma qualidade, de ter um retorno maior para esses adolescentes, para essas crianças. E tá dando certo. E outra coisa, doutora Juliana, quando a gente faz um trabalho também com os atletas profissionais, Okay. né, que já são extremamente ali profissionais,
muitas questões eles trazem voltadas da psicologia, tanto questões pessoais que atrapalham a performance deles em competição, apesar de já serem profissionais com anos em relação ao como atuam como atleta. Exatamente. Né? Mas também o quanto a psicologia colabora também deles desenvolverem técnicas, desenvolverem conhecimento e até o próprio autoconhecimento em relação à prática esportiva que eles atuam como um profissional. Eles percebem a diferença Eles disso. entendem que não tem a ver apenas com a parte do esporte. Muita das vezes a gente volta aí alguns anos atrás e pegamos aí o que ficou perdido, resgatamos. A gente pode chamar até de criança aí, quando a nossa criança ainda está adormecida, a gente acorda ela e trazemos aí uma empolgação maior e aí que o resultado vem. Então, nós não ficamos apenas na prática ali de falar do treino, do esporte. A gente dá uma rebobinada, acho que essa é a palavra certa, e trazer o que se perdeu ali. E é ali que eles se encontram. É aí que eles se encontram, e já que eles se encontram, Estúdio 304 Podcast, estamos aqui esperando o seu like, suas perguntas. Aliás, tem perguntas aqui para vocês, para as senhoras aqui, né, presentes aqui, as doutoras. Mas antes aqui, curtam aí as nossas redes sociais, tanto do Estúdio 304 Podcast, quanto da LM Alta Performance, Lapidando Mentes do Sucesso. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos No em qualquer lugar que é aí. LinkedIn, Facebook. É tanta rede social que a gente fica aqui longe da sociedade, né? Hoje em dia todo mundo só fica ligado no celular. Antigamente a gente vinha apresentar um programa, tinha um monte de papel. Agora tem os celulares aqui que a gente tem que ficar filtrando. É mais rápido que chega com as informações. Mas já que estamos aqui, direto dos estúdios 304, a doutora Juliana falou aí de profissionalismo, até as profissionais, a doutora Luciana também. Tem uma pergunta aqui curiosa, filtrar aqui que eu não posso dizer nomes assim, né? O nosso querido amigo aqui, telespectador, perguntou o seguinte: no ano passado, um atleta de um time de futebol deu a declaração no final do campeonato de que, por exemplo, o time dele vinha ruim, ia ser rebaixado, ele estava sendo prejudicado, foi atingido muito com isso, cheio de críticas, etc, etc, e de repente, entendeu? Com o trabalho da psicologia, imagina, psicologia dentro de um time de futebol, imagine o trabalho de um A psicólogo dimensão. com isso. Então, em resumo, aí o time que ia ser rebaixado, de repente, saiu da zona de rebaixamento e esse jogador que deu a declaração que se tornou um dos artilheiros e ele revelou que foi a psicologia, através da psicologia, que tudo se resolveu. E agora a pergunta que ele quer saber: como que a psicologia trabalha nesses casos que já há jogadores de futebol ou qualquer atleta, eles estão sendo criticados, rebaixados, estão em nível muito baixo e a psicologia tirou ele do fundo do poço e trouxe ele para cima. E aí? Eu não vou dizer que é 100%, mas 99% a pressão ela vem do atleta. Então, pode acontecer a motivação externa, como pode também não ter essa motivação externa, não influencia tanto quanto ao que ele tem dentro de si. Então, quando ele começa a se conectar com os valores que ele estabeleceu por estar ali, as coisas começam a mudar. Eu costumo dizer muito assim, quando você entra no estádio, quando você está entrando lá para competir no hipismo, as portas estão fechadas? Aí eles me respondem, mas que pergunta é essa? Aí eu falo, estão fechadas? Não, tá sempre aberto. Então você tá ali porque você quer estar. Então você pode entrar e sair quando você quiser. Não é uma prisão sua. E aí eles começam a se lembrar, como eu tenho atleta de 6 anos, que desde os 6 anos de idade faz a natação, quanto era prazeroso estar ali na piscina com 6 anos, com 8 anos. E aí ele começa, aquilo que eu falei da criança interior, ele começa a se conectar com o prazer que ali talvez um dia ficou perdido. Então, doutora Luciana, a senhora que fez mestrado lá fora em psicologia do esporte, como que a senhora faz esse relacionamento entre a psicologia, que como diz o atleta aqui, foi muito importante não só para ele, mas para com o time, aí já entra não individualismo, já entra uma equipe, entendeu? E responda aqui para os nossos ouvintes que estão aí. Mas, gente, não esquece de dar um like aí, curtam a gente e inscrevam-se nos nossos canais. Como que é isso, doutora?
O que acontece? Só para as pessoas terem um conhecimento, para as pessoas por curiosidade, a psicologia do esporte aqui no Brasil, ela surgiu em 1958 com o futebol. Então, o futebol foi a porta de entrada da psicologia do esporte aqui no Brasil, né? Fora ela surgiu Estados Unidos, Itália, na época também, eram marcos de referência nesse sentido. Então, como é que veio essa psicologia do esporte? Ela começou primeiro com a testagem psicológica, com avaliação psicológica no futebol, né? Inclusive, inicialmente, existem algumas questões assim que não deu muito certo essa testagem inicialmente no futebol. Já de bons anos para cá, a psicologia do esporte ela vem se capacitando, muito mais científica, muito mais técnica e também se adaptando ao quê? Às modalidades esportivas. Então, quando a gente fala, JM, em especial, aí no futebol, eu costumo falar que o futebol ele é um mundo à parte, ele é uma modalidade à parte, né? Porque ele tem uma série de questões ali culturais, políticas, econômicas, né? É um mundo à parte o futebol. E o que acontece? Esse trabalho, ele precisa ser realizado junto ao treinador. Então, junto ao treinador, também observar, como a doutora Juliana colocou, observar em treinos, observar em competições, ver qual é a relação dele com a equipe, como é que acontece essa relação com a equipe. E de onde está vindo essa questão de que ele não está conseguindo se adaptar ou responder, seja estresse, seja a questão da pressão, como a doutora Juliana muito bem trouxe aqui para nós. E é um trabalho que é realizado em conjunto. Então, a gente se utiliza da parte de testagem psicológica, a gente se utiliza muito da observação, da própria fala, em que, no caso, o jogador traz para nós. E também as técnicas mentais, né? A gente também trabalha com muitas técnicas mentais adaptadas ali à prática esportiva. Então, as pessoas ainda confundem um pouco a psicologia do esporte como uma área clínica, e não é. A gente atua no esporte. Isso é importante. Um psicólogo do esporte, e ele ser também da área clínica, que é extremamente importante, ele precisa ter esse conhecimento, tanto da modalidade em que é praticada, quais são as regras, qual o ambiente, quais as gírias, vocabulário e tudo mais, como a doutora Juliana colocou ali em relação ao hipismo, por exemplo, né? Então, diante disso, tendo todo esse conhecimento e o entendimento, a gente consegue, vamos dizer assim, como você deu exemplo no futebol, JM, a gente consegue o quê? Resgatar esse jogador, no caso desse jogador. E só acrescentando um pouquinho aqui, na Olimpíada, a gente teve também diversos casos de ginastas, né? E que trouxeram muito para a gente, pessoal também aí da natação, com a divulgação e a importância da psicologia do esporte no mundo esportivo, né? O quanto ela faz diferença, ela faz parte da equipe, e ela vem para colaborar, ela vem para somar, estar junto. Então, é um trabalho que é realizado, sim. Muitas vezes, no futebol, a gente trabalha com a dinâmica, com dinâmicas de grupo, mas também tem-se as sessões que são individuais. Então, com todo esse trabalho e entendimento desse contexto, a gente consegue, sim, trazer esse jogador de volta para ele novamente, tendo uma melhora na sua performance. Claro que isso também depende do atleta, do jogador, mas é um trabalho em conjunto e todos ali trabalhando juntos, nós conseguimos. Então, essa aqui eu vou jogar bem aí no meio, porque eu estou no meio de duas feras aqui, ainda bem que eu estou aqui no meu cantinho. E nossos ouvintes aqui, muito obrigado a todos pela audiência e pelas perguntas. Essa aqui é meio curiosa, estou vendo assim. Eu não sou um atleta de ponta, estou iniciando, etc, etc. Eu posso ter um acompanhamento psicológico da Elite Performance? Como é que funciona? Como que eles podem abordar? Falar, doutoras, eu não sou
como ele diz, eu não vou falar isso porque ninguém é ninguém, todo mundo é alguém. Mas eles, olha como é que ele já está precisando de psicólogo. Ele se autodiz, eu não sou ninguém. Então esse já está precisando de um acompanhamento psicológico. E aí, se um atleta de qualquer esporte, porque eu estou vendo aqui a LM Alta Performance, e tem uma pergunta para a senhora doutora também depois, calma, gente, não vou me perder aqui. Então, como que um ser humano normal que pratica qualquer tipo de esporte, ele pode procurar a psicologia do esporte também, mesmo sendo um atleta de ponta? Pode, claro que pode. E talvez ele se sinta feliz em chegar onde ele quer. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Ouvir, né? Ter o poder da escuta e saber qual que seria o objetivo que ele tem de alcançar e trazer essa felicidade aí para ele de ganhar medalhas, que seja, não precisando provar para ninguém, mas para ele mesmo. Cada um tem os seus objetivos e nós vamos trabalhar dentro dos objetivos que cada um escolhe para si, né? Seja ele um atleta de alta performance, seja ele um atleta amador ou seja ele um esportista, que é esse caso. Ele não necessariamente ele pode trabalhar e participar de competições ou não, mas ele tem os objetivos. E a psicologia do esporte pode colaborar ele alcançar esses objetivos que ele deseja. Ah, muito bem. A pergunta que fizeram aqui é uma curiosidade, doutora. Ele pergunta assim, LM Alta Performance. LM, é Luciano Meirelles, depois Lapidando Mentes, ele ficou confuso. O que realmente significa o LM? Essa foi curiosa já também, gostei dessa. LM significa lapidando mentes para o sucesso. Então, a marca surge, né, a própria logo surge em lapidando mentes para o sucesso. E a questão do cavalo que a gente utiliza junto é porque eu também gosto muito do hipismo, monto, já participei de competições, atleta e tudo, mas hoje eu monto uma vez por semana, já não tenho mais aquele tempo todo para me dedicar ao esporte, porque a gente também trabalha com os atletas, com os esportistas, mas como eu tenho essa paixão pelo esporte, quando a gente fala de alta performance, a gente fala de alta performance do ser humano, e retirar essa alta performance do ser humano de cada um, aonde que ele quer chegar, não significa que ele seja alta performance em tudo na vida dele. Se ele quiser, trabalhamos dessa forma, mas se não, é o que ele tem de melhor para dar para a vida dele. Por isso a questão dos cavalos também, porque existe uma paixão aí pelos Então quer dizer que as cavalos. duas aqui são amazonas. Explica aí. Somos. Amazônia, porque tem uma Somos. pergunta aqui, se eu não sei nem se eu posso fazer. Gente, esse Somos. povo aqui, a cada uma que vem, ô, estúdio, filtra aí, porque senão é porque, bom, vamos fazer sempre, tá perguntando assim se a equipe é sempre assim linda, maravilhosa, elegante, sorridente, se todos, nossa, pergunta de Ah, a gente ama o que faz, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então acho que é daí a alegria. alegria, A tá. gente ama o que faz, agradecemos os elogios, não é, doutora Agradecemos, Juliana? É muito sempre obrigada. bem-vinda, não é? Nós sempre gostamos Olha, dos e essa é pra elogios, doutora, é hein? bem-vinda. E essa é pra doutora. Doutora, eu costumo correr. Se eu correr, a senhora corre comigo? Vamos deixar isso para outro dia. Olha, brincadeiras à parte, mas é isso aí. Nossos ouvintes, eles têm aqui, democracia, eles têm o direito de perguntar e nós temos o direito de responder. Ah, Tá bom. claro, são Gente, é sempre claro que quem bem-vindas. corre é o atleta, né? Ela cuida só da mente, só, sabe? Ela pega lá um martelinho e fica lapidando o seu cérebro. Gente, calma lá. Então, Exatamente. doutoras, explica aí então pra gente. Então, psicologia do esporte, nós temos a LM Auto Performance, que lapida mentes para o sucesso. Então, esse LM é lapidando mentes. E nesse lapidar mentes, vem continuando a psicologia do esporte, que hoje nós estamos falando exatamente desse tema. Toda semana nós vamos vir com um tema diferente. Aproveito para entrar, para que vocês entrem lá no site da LM, www.lmaltaperformance.com.br, e lá tem todo o descritivo de todas as especializações que essa grande empresa tem. Então, toda semana aqui na nossa série nós vamos trazer casos e temas diferentes. Mas a pergunta que não quer ficar lá é: case de sucesso? Fala pro público aí, LM Auto Performance, qual case de sucesso? Um atleta que, se puder dizer o nome, diz, se não puder, não, mas só para que eles saibam que a psicologia ajuda, auxilia
E falem para eles como, ó, entre em contato, tem o telefone, nós vamos deixar tudo aí no nosso canal. É com vocês. Eu sempre vou jogar a batata no meio, quem pegar primeiro responde. Doutora Juliana quer começar? A gente só não vai falar o nome realmente por uma questão de sigilo, Exato. de proteção, né? Que tem toda uma questão sigilosa em relação aos nomes. Mas, doutora Juliana, pode começar aí com o case de sucesso. Depois eu vou contar mais um aqui. Ai, nós tivemos muitas questões aí. A pandemia trouxe muita ansiedade, né? Então, tive muitos atletas que pararam de montar por um tempo, por exemplo, na questão do hipismo. Então, a questão da ansiedade, do controle, da respiração diafragmática, da questão da visualização pré e pós-competição, trouxe muita a questão da qualidade, da melhoria de resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Então, eles ficam felizes em saberem que estão bem. Me perguntaram, falaram assim para mim outro dia, doutora Juliana, como que pode? Eu, há um mês atrás, eu subi, montava aqui no cavalo e eu tava me tremendo. Eu sentia já o calafrio, então ele entendeu o quanto é importante ele se preparar para a competição. Não deixar chegar o dia da competição, fazer a respiração. Então, o case de sucesso é você realmente saber como você está, entender esse seu comportamento e saber o momento de você, olha, agora é hora de eu buscar uma ajuda e trabalhar o que eu preciso melhorar. Espera um pouquinho. Vocês falaram que não vão dizer nome. Então, tem algum atleta vitorioso aí já? Temos bastante estrelas aqui. Temos 5 estrelas na você, atleta que está correndo lá no fundo, corre para ele na performance que vocês vão correr lá na frente. É isso? Exatamente, com certeza. Nós temos atletas, por exemplo, do hipismo. Eu trago um caso em que muito um medo, né? Um medo em lidar com as questões ali, seja na altura do obstáculo, né? A pressão também. E, inclusive, era até uma pré-adolescente, uma amazona, e a gente conseguiu ter um resultado muito bom neste caso, uma melhora muito grande. Ela voltou a classificar muito bem, atuando com o trabalho da psicologia esportiva que nós realizamos com ela. Ela teve uma evolução muito grande que teve uma relação direta na classificação dela. Então, esse é um case de sucesso que eu trago do hipismo. A gente temos outros cases de sucesso do hipismo também. Do vôlei. Do vôlei. Do vôlei. Opa, conta aí que é enorme, porque nós estamos falando só de hipismo. Então, pessoal do vôlei, vocês também estão juntos conosco em natação. Então, nós vamos fazer um de cada vez. Quem vai falar do vôlei, quem vai falar da natação, porque parece que vocês fizeram um atleta pular na água quente, sair com ela fervendo para ele nadar mais rápido. Como que é esse negócio aí? Mexer com a mente de um atleta para ele acelerar. Exatamente. Tenho um atleta que, infelizmente, teve um declínio na parte da natação, tanto que ele não estava mais encontrando forças para seguir em frente. Então, nós trabalhamos literalmente desde o início, novamente, recapitulamos tudo, e hoje ele está aí num novo desafio. Está se superando todos os dias, como eu sempre costumo dizer para os meus atletas, todo dia é uma nova oportunidade. E ele faz uso dessa frase todos os dias. Então, isso é muito importante. Da natação eu tenho esse exemplo. E você, doutora Luciana, me conta sobre o vôlei. Temos em relação ao vôlei, já trabalhamos com algumas jogadoras que acabaram realizando o trabalho com a gente. Outras se mantêm muito no trabalho com a gente. Que existiu uma ansiedade muito grande e uma pressão muito grande que sentia em relação à competição. Principalmente quando os atletas trabalham em clubes, né? Eu cheguei a acabei trabalhando em vários clubes antes da empresa, da LM Alta Performance. E o que acontece? A pressão é muito grande. É uma pressão muito grande porque precisam o quê? Dos resultados, classificação, muitas vezes envolve bolsa atleta também, e isso depende da classificação, porque senão eles não são escalados, né? Ou são demitidos da própria contratação do clube. Então, quando a gente entra nessa seara,
a pressão aumenta muito mais, tanto uma pressão do próprio jogador, da própria jogadora, como também em relação ao clube, porque existe essa pressão mesmo, porque senão ela realmente é cortada e é demitida do clube, e começa-se não escalando, né? Então, diante disso, a gente começou a trabalhar, vou dar um exemplo de uma jogadora específica, a gente começou a trabalhar com ela, porque existia essa pressão muito grande uma própria pressão interna dela e uma baixa autoconfiança. E foi se trabalhando esses aspectos com ela, técnicas, mudando a forma como ela poderia ver essas situações, como a doutora Juliana colocou, como ela realiza exercícios mentais também que colaboram com ela. Então, a gente teve que tanto trabalhar a parte pessoal dela, como também a parte profissional, ela como jogadora de vôlei. E assim, foi um sucesso muito positivo. Ela acabou tendo resultados muito melhores, porque ela começou a lidar melhor com as situações e ela se sentir melhor. E com isso, teve um reflexo nos resultados e na classificação da equipe como um todo. Exato. Então, isso foi um trabalho de sucesso, um case de sucesso, um dos cases de sucesso. Nós temos também um outro case que eu gostaria de colocar aqui, que é um case também da natação. Quando a gente fala, ele nos procurou, ele já era um atleta que tinha uma performance muito boa, não é, doutora Juliana? Exatamente. Ele já tinha uma performance muito boa e o trabalho da psicologia do esporte veio agregar ainda mais. Ele quis mudar e a questão do nado dele a fundo, ele deu um up, abriu a mente dele, se encontrou, ele descobriu mais sobre ele e entendeu o poder que ele tem dentro de si, a confiança que estava ali adormecida. E ele tá muito bem. Tô muito orgulhosa dele. E vem se classificando melhor, vem tendo bons resultados. Tem-se um reconhecimento da empresa, da LM Alta Performance, em relação ao trabalho da psicologia esportiva, do quanto colabora com ele, né? Então, também ele é um outro case de sucesso. JM, nós temos vários cases de sucesso. Nós vamos fica uma tarde inteira aqui. Muitos aqui contando para o público e para vocês. O público tem que saber quem realmente é a LM Alta Performance. Não adianta fazer propaganda se você não apresenta os resultados. Exato. E agora, vamos a nossa frase do dia para deixar isso mais apimentado. E para vocês, duas profissionais, elogios aqui tem demais, viu, gente? Se eu começar a ler os elogios aqui... Opa, isso é bom, a gente gosta. A gente gosta, doutora Juliana? Gostamos. Desculpa aí, pessoal, tem alguém querendo entrar ao vivo, mas ainda não, gente. Calma que vocês vão entrar ao vivo. O Amanhã, ele tem uma mania de contar uma piada, de dizer hoje é tarde demais. Então, o que falar para os atletas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, para eles não deixarem para amanhã e sim, entendeu? Começarem a procurar psicologia hoje. Foi profundo isso? Foi profundo. Foi profundo. JM gosta de Ele gosta. profundas, essa frase, né? Ele adora filosofar. O Amanhã, ele tem o costume de dizer, já é tarde. Já é, mas é verdade. Então... E não é colocando ansiedade aqui, tá, gente? Por favor, a gente tem que se preocupar mesmo, não pode deixar tardar, mas podemos colocar como não deixe para fazer o que pode ser feito hoje para deixar para amanhã. Então, se desafie, não tenha medo daquilo que você possa conquistar, não tenha medo daquilo que você não conhece. Essa é a verdade. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, não tenha medo. Você é capaz, só basta você querer. Queira que vai conseguir. E nós vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos com você. Então, essa evolução, ela não acontece do dia para a noite. Exatamente. Mas quando é se realizado um excelente trabalho, quando a gente caminha junto com você, a gente consegue conquistar muitas coisas. Estaremos juntos, né? É uma equipe. Então, a gente trabalha em conjunto. E isso que é importante, entendendo o seu mundo, entendendo o que está acontecendo com você e buscando essa melhora. Como eu costumo dizer,
a psicologia do esporte, ela não trabalha só com problemas. A psicologia do esporte, ela trabalha com quem quer evoluir também, com quem quer crescer, com quem quer ir além, com quem quer conquistar os seus objetivos, né? Então, muitas vezes, nós formulamos objetivos ali técnicos, em conjunto com o treinador. Então, isso que o JM colocou, muitas vezes, amanhã eu vejo, o mês que vem, depois. Não, vamos começar. Exato. Porque quanto mais a gente vai empurrando aquilo que a gente quer alcançar, mais longe isso vai ficando. Eu costumo dizer assim, o que eu preciso fazer hoje para eu estar mais próximo a esse objetivo? Né? É deitar a cabeça no travesseiro e falar, opa, hoje eu fiz tudo que eu pude para estar mais próximo do objetivo que eu quero alcançar. E a psicologia esportiva pode colaborar muito nesse processo, porque ela vai trabalhar também esse despertar e te dar condições de como conquistar. Né? Então, conhecer a psicologia do esporte, ter essa vontade, né? Esse conhecimento, isso tudo vai colaborar com você no esporte e na sua vida. E esse despertar incomoda, viu? Porque dá uma semana, aparecem meus atletas lá com um caderninho. Eu estive refletindo sobre. Eu acho que a gente tem que mudar aqui nos objetivos. Então, esse despertar, ele acontece realmente, que é o que eu mais fico feliz. Quando eles começam a pensar sozinhos naquilo que eles podem fazer por eles. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas o que é estar bom? Doutora Juliana só falou meus atletas, doutora Luciana, meus. A gente pega pra criar. Me conta mais meus atletas, mas falou de um jeito assim, com carinho, parece assim, meus filhos. Exatamente. Então quer dizer que esse é um diferencial Sim. da LM Auto Performance, não é só aquele profissionalismo que chegou lá assim, deu 50 minutos, tocou o sininho, levanta, daí vai embora que o próximo vai entrar. Então a LM Auto Performance trabalha de uma forma diferente, porque não foi assim, meus atletas de um jeito assim, de posse, mas foi um jeito de carinhoso. Então a LM Auto Performance ela trabalha, além de tudo, essa performance. Exatamente. Eu costumo brincar com os pais. Eu brinco com os pais. E pedimos licença também. Pedimos licença. Olha, o filho é seu. Né? Exatamente. O filho é seu. Mas a gente pode colaborar com você? A gente pode colaborar com o seu filho? Porque esse carinho acaba existindo, né? Esse carinho, porque como a gente tem muito o carinho na profissão. Muito o carinho com eles. E eles trazem esse afeto também para nós. Não tem como não ser recíproco. É impossível. E é dessa forma que esse é o diferencial. Eu percebo que esse é o diferencial do nosso trabalho. Demonstrar ali a emoção, a empatia de estar ali com eles. A empatia, o gostar de estar ali com eles, né? Muitas vezes nós trabalhamos em competição. Então, muitas vezes nós estamos trabalhando aos finais de semana em competição. Acompanhando esses atletas, acompanhando Amazonas, nadadores, enfim, todas as modalidades esportivas aí com que nós trabalhamos. Mas é com carinho, é com amor. Então, a gente costuma brincar quando são crianças e quando são adolescentes, a gente brinca com os pais e fala, olha, o filho é seu, mas a gente cuida um pouquinho dele, tá tudo bem, né? É com amor. É com amor. E que esse amor aí, a gente fica curioso aqui dos estúdios 304 Podcast, porque, gente, antes da gente entrevistar aqui nossos convidados, nós fazemos umas pesquisas aí. E a curiosidade pintou. Dentro da LM Auto Performance, a Juliana, ela tem um apelido, né? Que remete a um filme, né? Um seriado famoso. Conta essa história aí que todo mundo querendo saber que apelido é esse. Muito bem lembrado, JM. Remete aí ao seriado muito bem lembrado, JM. Então, quando... Essa eu faço questão de responder, doutora Juliana. Eu faço questão e você vai me colocando a tua experiência nisso tudo. Ok. Gente, primeiro é o seguinte, a doutora Juliana, ela atende crianças também, né? E atende o pessoal, os atletas, né, da área esportiva, crianças, adolescentes, adultos, profissionais, enfim.
E eu costumo chamá-la de encantadora de crianças, né? Existe um filme que se chama O Encantador de Cavalos. Então eu chamo a doutora Juliana de a encantadora de crianças, porque realmente, assim, as crianças amam ela de paixão. Adoram ela. Eu me lembro da doutora Juliana me contando que o menininho fica esperando, olhando na janela. O carro chegar. O carro chegar. Conta isso pra gente, doutora Juliana. Conta aqui pro nosso público. O dia que eu cheguei lá no consultório, a mãe do paciente, a babá, falou: nossa, ele tava aqui esperando o carro branco passar. A doutora Ju chegou, eu tenho tanta coisa pra contar pra ela. É que eu falo que, porque encantadora, eu viro criança. Então, assim, eu sento no chão, eu brinco com tinta, eu faço atividades lúdicas para que a gente consiga fazer dessas pessoinhas adultos bem, melhores, saudáveis emocionalmente, que consigam ter sucesso aí na vida. Então, também é com muito amor. Então é isso. Encantadora de criança. Mas isso aí é um assunto para o próximo dia, porque já entramos na psicologia clínica. Essa é clínica infantil, Mas é só pra gente saber o que é essa encantadora de crianças, né? O apelido, a gente pesquisa e também fiquei curioso. E aqui a gente dos estúdios fica assim, né? Realmente. Fala com a doutora encantadora de crianças. Realmente, como é isso? a doutora Juliana é uma encantadora de crianças, né? E no esporte a gente também trabalha com crianças, adolescentes, adultos, profissionais, enfim. A gente está falando aqui mais especificamente hoje da psicologia esportiva, não é, JM? Mas a gente volta. Tem bastante coisa para falar das crianças. A gente vai voltar com a doutora Juliana e falando. Até bolo teve já com a criança trabalhar com os medos. Aí a gente traz no outro podcast aí. A doutora Juliana vai voltar com a gente. Espera um pouquinho, JB. Você viu? Eu pensei que o bolo ia vir para nós. Não. Aqui na mesa para nós comermos o bolo. É para minhas crianças. Pois é. Nossa, o papo tá bom, mas a hora passa. E não fiquem tristes, não fiquem revoltados, porque tem muita gente que fala, não, continua, não dá para continuar, gente, nós temos horários, os estúdios estão aqui. E, como a gente sempre deixa o mistério, semana que vem volta. Eu não vou mais enganar vocês, que ficou o Dr. Diego Vim, ele não veio, para a doutora Juliana Vim, não vem, mas é que a LM Auto Performance é uma empresa grande, tem várias, né, áreas de atuação, a doutora Juliana vai voltar, que ela já falou que vai trazer bolo aqui pra gente. Então, e doutora Juliana, sobrou o bolo pra mim. Trazer o sobrou bolo pra mim. Tá bom, eu trago o bolo. Não é só pras crianças agora, não. E a doutora Luciana gosta de bolo de cenoura, então eu tenho que trazer o específico de cenoura. O convívio, gente, faz isso, com as especialistas vão conhecendo a gente. Você viu que ela já até matou a charada ali do bolo de cenoura, né? Eu falei, não vou falar nada, mas realmente é o bolo de cenoura, gente. Então, doutora Luciana, doutora Giana, então, fala pra gente assim, para o nosso último quadro do nosso podcast de hoje, né? Nossa série aí ilimitada, que a gente nem sabe quantos capítulos vai ter. Você fazer um roteiro aqui. Suspense e mistério. Doutora Luciana fala da psicologia do esporte, como que os nossos telespectadores podem estar em contato com a LM, e doutora Juliana também, e deixa o suspense no ar, qual será o nosso próximo assunto? Então, vamos lá, pessoal. Para vocês entrarem em contato com a LM Alta Performance, vocês podem entrar em contato direto comigo no meu celular, que é o 11 98654 6276. E nós temos também o canal do Instagram, que é o lm.altaperformance.com.br. Temos também no LinkedIn, temos também no YouTube, temos também no Facebook. Enfim, podem entrar em contato. Temos o site, que é o www.lmaltaperformance.com.br, e você vai conseguir entrar em contato conosco, falar com a empresa, vocês vão acabar falando diretamente comigo, e aí sim a gente consegue dar toda a atenção para vocês. Encantadora de crianças, agora pegou. O meio de comunicação realmente é através da LM, dos canais que a doutora Luciana acabou de mencionar, no Instagram. É muito fácil de se localizar.
e automaticamente chega a mim. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a doutora Juliana, Eu que que agradeço. faz parte da nossa equipe aqui da LM Alta Performance, com muita competência, com muita maestria. Ela já está há alguns anos na empresa e é com muito prazer e muita honra que eu tenho você aqui compartilhando o seu conhecimento no nosso podcast da LM Alta Performance. Eu que agradeço em fazer parte dessa grande empresa, que não é só uma empresa, é algo que tem muito lado emocional. Nós não lidamos com números, lidamos com pessoas. E eu sou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, doutora Luciana. Obrigada, doutora Juliana. Nós que agradecemos. E é isso aí, minha gente. Aqui são os Estúdios 304 Podcast. Se você quer aparecer, acha que está sumido, contate-nos. Venha fazer um podcast aqui conosco. Nós estamos aguardando vocês aqui no estúdio. E esse foi mais um capítulo da série LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E eu deixo vocês aí com o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais aí, né, doutora, para todo mundo entrar em contato, porque você viu que ela falou um monte, se eu for falar tudo de novo aqui, eu vou me perder no tempo e espaço. E para vocês que estão nos escutando, o mundo gira e com ele nada está parado. Esse é o Estúdio 304 Podcast. Venha conosco que nós fazemos você caminhar junto com o mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, né, doutora? Estaremos aqui. Gente, não esqueçam, likezinho, se inscreva nos nossos canais e pode deixar sua pergunta que vai entrar no ar aqui, ok? Um abraço a todos. Pode dar tchauzinho, gente. Tchau!